Boa tarde, pessoal, tudo bem? Fazendo uma análise do nosso semanal hoje é dia 17 de junho de 2022, sexta-feira, né? A gente teve um evento muito importante nessa semana que foi a Super Quarta, que seria o anúncio do aumento de juros tanto aqui pelo nosso Banco Central como nos Estados Unidos, que não tinha surpreendido ninguém, né? Que a nossa Selic foi para 13,25 e os Estados Unidos subiu mais 0,75 pontos percentuais, somando, né, 1,75 ao ano, que seria a maior alta desde 1994. O que chamou bastante atenção e deixou o pessoal do mercado apreensível foi uma convocação de emergência de uma reunião pela Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu. Eles estão preocupados com um aumento além do normal da taxa de juros da dívida pública de outros países da região do euro, principalmente a Itália, que teve um aumento muito expressivo. Então eles convocaram essa reunião justamente para tomar alguma decisão do que poderia ser feito nessa situação, porque o cenário global está tendo uma dificuldade bastante grande com o controle da inflação, né, por uma série de fatores. A gente, né, praticamente ainda não saiu da pandemia, não conseguiu recuperar a economia de um modo satisfatório e ainda com a questão geopolítica da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Então afeta muito as commodities, principalmente petróleo, né? Hoje a gente teve uma queda muito forte no índice, justamente pelo anúncio do aumento dos combustíveis da Petrobras. Então, da abertura do fechamento de quarta-feira até o fundo de hoje, a gente teve uma queda de mais de 10%. Ela está recuperando um pouco, mas ainda não é o suficiente, né, para devolver o que caiu durante toda essa semana, né? A gente está vindo aqui do 8º pregão consecutivo. Na quarta-feira ele tentou recuperar, só que hoje mais uma vez ele derreteu, né? Então a gente chegou aqui, por exemplo, no Ibov, a ter uma queda durante o dia de mais de 4%, quase 4,5%, né? Isso equivale aqui em termos de pontos, a gente teve uma queda aqui de mais de 3.000 pontos. Então o mercado derreteu mais uma vez, né? Se a gente estiver buscando aqui desse toque nessa média, em 9 dias a gente está falando em quase 15.000 pontos de queda. Então isso preocupa bastante, né? Porque se a gente observar as taxas de juros futuras, mesmo hoje estando numa ligeira queda, né? O vencimento de janeiro de 23, 24 e 25, o acumulado do mês está em alta. Então a gente tem uma curva ascendente. Isso pressiona muito o nosso índice, porque encarece os investimentos das empresas. Então acaba que a correlação aumenta o dólar e cai o nosso índice, né? Eu esperava, como eu postei ontem, que ele viesse justamente trabalhar abaixo dos 100.000 pontos, e foi o que aconteceu. A gente chegou a ter uma mínima de 98.400. Tecnicamente, se a gente fizer a análise traçando um FIBO, o que a gente poderia fazer é o seguinte: nesse diário a gente faz a projeção dessa barra de quarta-feira. Então você pega o topo dela até o fundo, a gente tem aqui um movimento perfeito, que ele cravou o alvo de 161,8% do FIBO, né? Então isso daqui indica para a gente o caminho, né? Quando você entrar, quando você sair do mercado, pode ver que aqui, se a gente jogar para 5 minutos, por exemplo, a barra já que lá estava em queda, né? Aqui ele já está recuperando, né?
Então ele tocou uma vez a primeira queda, depois ele tocou de novo e refugou. Aí ele começou a ter no tempo menor de operação que a gente costuma trabalhar, ele fez um toque duplo, rompeu esse pivô e começou a trabalhar a alta, né? Então, o que a gente chama de pivô de Fibonacci matriosca, se a gente fizer aqui o primeiro alvo, ele já foi atingido e agora ele cravou o segundo alvo deste movimento, rompendo este pivô aqui, né? Então, com essas análises é fácil você saber a direção que o mercado está tomando, né? O que preocupa um pouco nessa questão é o seguinte: se a gente observar aqui de todo esse movimento, ele começou a perder os suportes mais importantes, que seriam esse aqui, que ele trabalhou, né, nessa região, e depois ele testou mais uma vez essa região aqui, e agora ele perdeu, essa semana ele perdeu esses dois suportes importantes. Tecnicamente falando, a gente pode estar vindo buscar justamente essa região aqui, que é o que seria o último suporte desse movimento, né? Então, se a gente traçar, por exemplo, um fibo desse topo aqui nesse fundo, a gente tem um primeiro alvo inicialmente aqui, né, na região dos 78 mil. Se a gente puxar o segundo alvo, a gente está falando aqui em 63 mil. Isso daqui é bastante preocupante, né? Porque, como eu falei, a gente está vindo de um cenário de pressão global, das bolsas caindo, né? Controle de inflação, e a gente vem sofrendo já há alguns dias, né? Mais de uma semana, essa queda expressiva aqui no índice do nosso Ibovespa, tá? Em relação ao dólar, é praticamente o oposto. Eu postei há alguns dias o rompimento, né, desse canal aqui de baixa, que deu essa queda de mais de 1000 pontos, onde eu acreditava o seguinte, que ele faria realmente essa correção, como ele fez, né? Ele tocou na média de 20 períodos, continuou caindo, a gente olha aqui 550 pontos, só que na minha leitura inicial ele ativaria esse pivô de baixa, né? Então eu imaginava que esse candle 22 ou o próprio 23 viria a romper essa região aqui do 14 para vir buscar o alvo de 4,40, 4,50, né? Isso não aconteceu. Então o que faz nesse momento, né? Ele voltou a tomar uma tendência de alta no semanal e corre o risco, né, ou a possibilidade dele ativar esse pivô de alta. Então, num cenário como esse, como eu estou falando, né, se a gente fizer o que a gente chama de Fibonacci matriosca, que seria um Fibonacci dentro do outro, porque esse daqui é de um período mais longo, eu vou traçar o primeiro alvo desse fundo nesse topo. Então a gente teria que inicialmente, se romper essa região desse pivô, um próximo alvo em 5,62, nessa região do 5,63, né? Depois disso a gente traça 3 alvos, rompendo tudo, a gente precisa ver quais que são os topos, né? Que nesse caso aqui ele poderia estar vindo buscar alguma dessas resistências, chegando até 6,54. Como eu sempre falo, pessoal, isso daqui não é uma recomendação, né, de compra ou venda, é simplesmente uma análise
de como que a gente trabalha a visão técnica, né? Para que justamente você tenha os gatilhos certos de entrada e saída. Esses alvos servem justamente para você saber o momento que você entra no mercado, que você está arriscado a tomar um risco, que você está disposto, a tomar um risco, e até que aonde ele pode ir. Normalmente o dólar ele trabalha 80 a 90% no primeiro alvo, e depois disso você pode fazer, dependendo da mão que você está, suponhamos tenham 2 contratos, você deixa um contrato no primeiro alvo e arrasta o segundo contrato até onde der, fazendo conduções, por exemplo, com as médias, esperando um próximo topo, né? Então, dessa forma, a gente consegue ter uma análise um pouco mais assertiva dos trades, das entradas, né? Como eu sempre falo, você pode fazer análise perfeita e mesmo assim o mercado ir contra você. Então é bastante interessante a gente ter esses estudos na cabeça, esses setups, para que a gente consiga fazer boas entradas com um risco pequeno, com stop pequeno e alvos mais longos, né? Então eu estou criando, né, esse conteúdo aqui para ajudar os meus alunos a entenderem melhor esses posicionamentos no mercado. Ok, pessoal? Tenham todos um ótimo final de semana, bons estudos e até a próxima.